Caríssimos e caríssimas, bem-vindos, bem-vindas. Esse quer ser um breve vídeo que vai tematizar o nosso tema, vai tematizar a nossa discussão, vai tematizar o nosso encontro a respeito da antropologia e os direitos humanos. A discussão da antropologia, a partir da perspectiva dos direitos humanos, é uma discussão bastante pertinente. Isso porque nem sempre as pessoas entendem o que sejam os direitos humanos. É comum, sobretudo no Brasil, nós ouvirmos a expressão de que direitos humanos são direitos dos manos. Não é? Só se fala em direitos humanos quando se discute a proteção de bandidos. Mas a verdade não é bem assim. O que acontece, que comumente as pessoas consideram que é uma defesa de bandidos, não é uma defesa de bandidos, mas é uma proteção do indivíduo frente ao poder do Estado. Quando um bandido é morto por uma pessoa comum, não se vê falar em direitos humanos. Quando um bandido é morto por um policial, nós estamos falando de um agente do Estado, que é muito mais o Estado, muito mais poderoso do que o indivíduo. E, portanto, é um Estado que está violentando o indivíduo. Nessa situação específica, os direitos humanos são invocados para defender o indivíduo da ação violenta, abusiva do Estado. Se um policial, por exemplo, é morto por um bandido, o Estado é que foi vítima. O Estado vai agir simplesmente para fazer cumprir a lei. Assim como quando dois indivíduos se agridem, o Estado intervém para restaurar o Estado, a situação de justiça. Então não se fala de direitos humanos quando os indivíduos se agridem entre si. Fala-se de direitos humanos quando o Estado está agindo com abuso de poder em relação a um indivíduo. Por que é importante nós falarmos de direitos humanos vinculando essa discussão com a antropologia? Porque a antropologia, nós já falamos, é o estudo das pessoas, do homem, digamos assim, né? A própria palavra antropologia diz isso, antropos e logos, estudo do homem. Mas nós falamos sempre na perspectiva de humanidade. E os direitos, que nós falamos de direitos humanos, são direitos do ser humano. Então é uma discussão profundamente ligada à antropologia. Esse ser, esse homem, esse sujeito, né? Esse indivíduo da espécie humana, ele tem direitos. E esses direitos, eles estão pautados em vários acontecimentos da história recente. Claro, vamos encontrar raízes lá na cultura grega, né, na filosofia, mas é sobretudo a partir da Revolução Francesa, século XVIII, que se fala de uma proclamação dos direitos do homem. Ali naquela proclamação dos direitos do homem, o que ali se discute, a questão da liberdade, que é o direito maior, né, a liberdade e a igualdade da pessoa, não mais as pessoas serem submissas a um soberano, né, absoluto, né, um príncipe com poder absolutista, todos são iguais, sem distinção, porque todos somos humanos. Essa é a base, então, da discussão dos direitos humanos, que será muito mais aprofundada a discussão com uma reformulação maior da Proclamação dos Direitos do Homem, com a Declaração Universal, né, dos Direitos que a ONU vai subsidiar. Então, quando nós falamos da Declaração dos Direitos Humanos, é uma declaração universal que foi subscrita pela grande maioria dos países, isso não foi feito à toa. Isso foi feito na esteira de uma série de acontecimentos que abalaram a humanidade. Estamos falando da Segunda Guerra Mundial. Quando os aliados começaram a entrar nos campos de concentração, constataram ali a que ponto pode chegar o desrespeito ao outro. Vejam bem,
o outro, que não é considerado igual a mim, igual a nós, esse outro, ele não era possível ser encarado como humano. E para chegar à destruição plena do outro, o genocídio, há que se descaracterizar a humanidade do outro. Na Segunda Guerra Mundial, Goebbels, ministro da propaganda de Hitler, associou em um filme os judeus aos ratos ou às ratazanas. Quer dizer, uma ratazana, além de não ser útil, digamos assim, para os humanos, coloca a vida dos humanos em risco, no caso da peste bubônica. Então, essa associação leva a uma desumanização do outro. Algo que Hannah Arendt estuda muito bem no seu livro As Origens do Totalitarismo. Ela vai falar que o passo para a extinção do outro é justamente a desumanização do outro e a criação de um clima de, digamos assim, de terror psicológico, de domínio psicológico, que é alcançado pelo autoritarismo e, por fim, pelo totalitarismo. O regime totalitário é aquele em que o líder pode tudo. Os direitos elementares das pessoas, eles são desrespeitados quando não são anulados. E naquela época da Segunda Guerra Mundial, nós constatamos que o autoritarismo e o totalitarismo, eles fizeram muitas vítimas. Isso porque grandes lideranças surgiram com discursos, muitas vezes messiânicos, de restauração de uma grandeza do povo, o orgulho desse povo por sua terra e que esse orgulho pela terra deveria colocar o povo em um outro patamar e assim por diante. É o que nós observamos, então, na Espanha com Franco, na Itália com Mussolini e, sobretudo, na Alemanha com Hitler. Os campos de extermínio, os fornos crematórios, as câmaras de gás, não foram pensadas de hoje para amanhã, de um dia para o outro. Foram a decorrência de uma sequência de desrespeitos ou de transgressões aos direitos humanos. Primeiro, fazendo com que as pessoas colocassem um símbolo para se identificarem etnicamente. Vou colocar a estrela para todo mundo saber que é judeu. Depois, a restrição à circulação, a tomada de bens, depois a tomada das propriedades todas, né? Depois a reclusão em determinados lugares, como os guetos. Por fim, o deslocamento, né? Tirar as pessoas do nosso convívio, digamos assim, e deportá-las para algum lugar. E deportaram nem para trabalhar, foram deportadas para morrer, colocadas fora do convívio dos humanos normais. Então, o genocídio é a expressão talvez mais aterradora dos desrespeitos aos direitos humanos, que tem uma base que vai além das diversidades. A diversidade de crença, diversidade de culto, a diversidade étnico-racial, a diversidade de orientação sexual. Tudo isso deve ser deixado de lado porque são vivências específicas, diversas, de um mesmo ser, o ser humano. A base que a antropologia, então, coloca para a discussão dos direitos humanos é justamente essa. Todos devem ser respeitados porque todos têm uma coisa em comum, a humanidade. E essa humanidade traz para nós a dignidade que deve ser respeitada, uma integridade que deve ser sempre protegida. Os direitos humanos, então, vão criar um arcabouço para isso. Mas não é um arcabouço só para o indivíduo. Se nós falamos que havia um direito humano, ou haviam direitos humanos de primeira geração, em que o valor mais defendido seria a liberdade, como nós falamos, de não sermos autodeterminados ou conduzidos por um soberano, um tirano, hoje nós falamos de direitos humanos de terceira, quarta, talvez quinta geração. Passam pelos direitos sociais de grupos, comunidades, o respeito a esses grupos, né? E também o respeito ao meio ambiente. Porque ninguém pediu para nascer. Se nós estamos hoje aqui nesse mundo, não foi porque respondemos positivamente a uma consulta. Leonides, você quer nascer? Não. Quando eu me dei conta, já estava aqui. Não é? Então, as pessoas que virão, as gerações que vão nos suceder, elas também têm direitos inerentes à sua humanidade,
que é o direito, pelo menos um deles, de ter um planeta habitável, onde elas vão se encontrar e vão se desenvolver. Então, o direito a um planeta habitável significa um planeta com um meio ambiente, um ecossistema protegido, um ar respirável, águas límpidas que possam ser bebidas, possam ser utilizadas. Então, vejam, os direitos humanos vão muito além do que o mero respeito dos humanos. Eles dizem respeito à integridade, à defesa dessa integridade e dignidade de cada um de nós. Infelizmente, porém, a história mostra que o desrespeito, expresso, como eu disse, no genocídio, ocorreu e ocorre ao longo da história várias vezes. Talvez o caso mais emblemático recentemente seja o genocídio de Ruanda, que foi registrado, né, no filme Hotel Ruanda. Mas ali, vejam bem, não temos um desrespeito pela diversidade de cores, digamos assim, porque são povos africanos. A diversidade deles é étnica, quer dizer desrespeito à cultura. E quando se fala de cultura, estamos falando muitas vezes de língua diferente, às vezes religião, que faz com que nós percebamos na Bósnia e Herzegovina, né? Tem lá, um é sérvio, o outro é croata, um é cristão, católico, o outro é muçulmano, o outro é ortodoxo, o outro é judeu, o outro... Então, essa diversidade, às vezes, de religião, que não é uma diversidade fenotípica, não é porque eu sou negro, o outro é branco, não, é porque eu creio de forma diferente do que o outro crê. Isso leva a alguns conflitos, né? Nós vimos o massacre sérvio, falamos assim, né? Srebrenica, tivemos lá o massacre, né? Nós tivemos também o massacre também dos armênios, massacre, claro, de Ruanda, e vários massacres que a gente vai encontrando ao longo da história. A motivação é essa, a diversidade, às vezes, da ideologia, da religião, do idioma. Então, nós vamos perceber que essa intransigência, ela deve ser confrontada permanentemente, em vista do respeito, da preservação dos direitos humanos, que começam com a percepção da integridade de cada um e, mais do que isso, a percepção da dignidade de cada um. Então, a antropologia, ela traz vários elementos significativos para essa discussão dos direitos humanos. Os direitos humanos são imprescindíveis para uma discussão saudável da antropologia. Eu vou respeitar o outro não porque o outro é imagem e semelhança de Deus. Os existencialistas ou humanistas ateus, eles dizem isso. Por que eu respeito o outro? Princípio do humanismo ateu, né? Eu respeito o outro porque o outro é um outro, um humano igual a mim, igual em dignidade. Eu não posso respeitar o outro esperando uma recompensa no além. Se eu fizer isso, diz o humanismo ateu, eu estou usando o outro, né, como uma mediação, não como um fim em si mesmo. Não é? Então vejam bem, mas não estou fazendo aqui um ataque à religião, não, né? Até porque Jesus teria dito, né? Amai o próximo como a ti mesmo. Então vejam, é aí que está a base, se nós formos observar o respeito humano, né? A dignidade humana, o próprio Jesus já teria falado, amar o próximo como a si mesmo. Por quê? Porque somos todos iguais. Temos toda a mesma origem, né? A mesma dignidade. Porque somos todos da mesma espécie. Se nós conseguirmos refletir com mais propriedade a respeito disso, creio que a nossa disciplina estará avançando bastante positivamente na sua intenção e no seu propósito, que é de nós nos tornarmos profissionais cada vez mais conscientes de nossa missão no mundo, na sociedade, e conscientes também do nosso papel enquanto cidadãos, porque somos todos, apesar da enorme variedade, da diversidade de crenças, de posturas políticas, de nossas orientações sexuais, de nossas crenças religiosas, diferenças fenotípicas, nós somos todos, por baixo dessas vestimentas ou cascas, somos todos humanos. Ou como diz o filósofo Nietzsche, somos humanos demasiadamente humanos. Obrigado.